A salvação é uma obra exclusivamente de Deus ou ela requer algum tipo de participação humana? Quais são as grandes heresias que são contadas ainda hoje sobre a salvação? E o que a Bíblia quer dizer quando usa a expressão morte espiritual? São sobre assuntos como esse que nós vamos tratar na nossa 11ª aula desse primeiro trimestre de 2025. Estamos chegando ao final. Foi um assunto maravilhoso tratado aí pelo pastor Ezequias Soares nessa revista que está com o tema Em Defesa da Fé. E foi durante todo o trimestre aqui um combate às heresias do passado que tem assim mudado de roupa, né, uma roupagem mais nova para tentar enganar os incautos ou aqueles fracos na fé ou aqueles mesmo também que não têm ainda o conhecimento da fé em Cristo Jesus. Então, foi um trimestre maravilhoso, muito boa essa revista, muito atual para esse momento que estamos vivendo. E eu quero convidar você a estar aqui no nosso canal, nós vamos comentar a nova lição, que já está com um resumo disponível aqui, você que quer apresentar para o seu aluno a nova lição, um resumo, vou deixar aqui no link aqui em cima, para que você possa também aí clicar e ter um resumo da próxima lição que você vai dar e ministrar na classe de adultos. E eu quero convidar você a mergulhar conosco nessa aula de hoje, dando joinha, fazendo a sua inscrição e ativando o sininho para que juntos nós possamos aprender a palavra de Deus. A nossa revista está com o tema hoje que é A Salvação Não é uma Obra Humana. E como texto áudio nós temos aí o versículo de Tito, capítulo 3, verso 5, que é uma carta de Paulo a Tito, e diz assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática diz: a salvação é um ato de graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Então é sobre esse tema, salvação, que nós vamos tratar hoje. E nós temos pelo menos 3 objetivos a alcançar nessa lição. O primeiro objetivo que nós temos a alcançar é que a Bíblia, ensina a respeito da doutrina, que a Bíblia ensina a respeito da salvação sob a graça de Deus. A doutrina da salvação sob a graça de Deus. O que a Bíblia nos ensina, o que nós temos a aprender com a palavra de Deus. Segundo, nós vamos enumerar para você quais são os ensinos inadequados, sobre a salvação na antiguidade, as mentiras que eram contadas na antiguidade, que ainda reflete nos dias atuais. E nós vamos tentar fazer a conexão, você vai conseguir correlacionar, conectar quais são esses ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade, como é que eles têm essa correlação, para que você possa compreender aqui na aula de hoje. Então vamos à nossa introdução e adentrar ao nosso tema. Veja que a nossa lição está com o texto base registrado em Efésios capítulo 2, de verso 1 até o 10. E veja que aqui Paulo, nesses versículos, vai mostrar para nós o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Veja que Paulo mostra pelo texto que há uma impossibilidade de qualquer pessoa alcançar a salvação se não for por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Somente Jesus pode nos dar a salvação e nos trazer. É impossível para o homem angariar a salvação, trazer a salvação para si, se não for por meio de Jesus Cristo. A salvação só é possível por intervenção divina, por intervenção direto do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo agindo na nossa vida. Veja, por exemplo, que no capítulo 1, do verso 7 até o 13 da carta de Paulo aos Efésios, que vai dizer assim: nele, Paulo escreve, nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, de fazer convergir nele todas as coisas, nele. Fomos também feito heranças, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja que Paulo está colocando a ênfase sempre na palavra nele. Eu procurei aqui, colocar uma ênfase da minha parte aqui para você compreender quantas vezes Paulo está se referindo que a salvação ela provém de Cristo. É Cristo que nos salva, é Cristo que nos
dá essa graça maravilhosa de alcançar a salvação. Mas vamos investigar a fundo a nossa revista de hoje para que você possa compreender. O pastor Ezequias Soares, que é o escritor da nossa revista, no seu livro, né, de auxílio à revista, de apoio à revista, ele diz assim: soteriologia é a doutrina da salvação. Esse termo teológico vem do grego contexto teológico, que diz respeito ao livramento do poder da maldição e do pecado. É a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Então a salvação é um ato de graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus. Da palavra aqui sotéria, né? Salvação. E o logos, que é a palavra estudo ou tratado. Então, no que Cristo, né, não vem das obras humanas, é a restauração do relacionamento do ser humano com Deus, se dá por meio de quem? De Jesus Cristo. Esse é o sentido da palavra salvação, quando dizemos que alguém é salvo na pessoa de Jesus, ou Jesus salvou alguém. É essa expressão que nós queremos dizer. Então vamos ao primeiro ponto, que diz assim: a salvação sob a graça de Deus. Primeiro nós temos a descrição do estado espiritual que Paulo começa a descrever do homem. Veja que Paulo emprega as expressões para reforçar a realidade do pecado. Ele diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ele diz: andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nós desejosos da nossa carne, ou seguindo os desejos da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira. Então veja quantos termos Paulo usa no capítulo 2, do verso 1 ao 10, para descrever a condição que o homem estava. Veja, por exemplo, se nós pegarmos o versículo de 1 a 3, ele diz: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros. É uma triste fotografia da realidade da raça humana. Estávamos completamente mortos nos nossos pecados, destituídos, é o que a Bíblia diz. Romanos 3, verso 23, diz que todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. O próprio profeta Isaías, quando vai descrever a situação do pecado da nação israelita, no capítulo 1, ele diz que Israel estava como que apodrecida, né, com feridas apodrecidas, como quem não pudesse ter alguém para espremer, para limpar aqueles ferimentos. Então ele diz que aquilo estava em estado de apodrecimento. É o que ele descreve a situação de que o homem estava do pecado, que a nação estava no pecado, afundada completamente. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, provoca uma separação. E a própria recompensa de quem peca, como diz a Bíblia, é a morte. Ezequias Soares vai dizer o seguinte, no seu livro: os 3 primeiros versículos, né, podem ser considerados um breve compêndio da expressão teológica para descrever a pecaminosidade humana, e o propósito aqui é mostrar a impossibilidade de alguém se chegar a Deus por seu próprio esforço. E isso porque nem mesmo desejar a salvação por seus pensamentos, passar na sua mente, né, pelos próprios desejos da carne, o homem está completamente inclinado para o mal. Está completamente afundado no pecado e jamais passaria no seu coração, no seu desejo, encontrar a salvação ou sair dessa condição se não for a revelação de Cristo, a palavra de Cristo vir para nós, para nos mostrar o caminho. Na Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, a expressão filhos da ira se refere àqueles que receberam a ira de Deus por rejeitar a pessoa de Jesus Cristo. Então veja que aqui no primeiro subponto nós encontramos aqui a descrição de como estava o estado espiritual do homem. Mas no segundo ponto nós vamos encontrar mortos em ofensas e pecados. A expressão e vos vivificou e nos vivificou juntamente em Cristo, né? Revelação e ação do Espírito Santo a favor dos pecadores.
Veja que ele vai usar. E vos vivificou estando mortos em ofensas e pecado, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, a salvação, ela só é possível mediante a graça de Deus. Veja que foi aqui Cristo que nos vivificou. É uma ação de Deus para nós, seres humanos. Então, sem a graça, ninguém pode ser salvo. Efésios capítulo 2, verso 4 até o 5 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. A expressão mortos em ofensas e pecados é uma metáfora para descrever o estado da queda espiritual. E aqui é bom entender que morte espiritual quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa uma total aniquilação ou uma aniquilação espiritual total. E aqui algumas pessoas vão entrar no mérito aí da discussão entre calvinismo e arminianismo, e alguns quando você não é calvinista, é arminiano, aí às vezes já é chamado de pelagiano, e aí já mistura tantos rótulos e acaba deixando de discutir o próprio texto em si. Veja, por exemplo, que esse texto diz que aqueles que estavam mortos no pecado, alguns vão dizer, não, o morto não fala, o morto não anda, o morto não vê, o morto não enxerga, o morto não come, o morto não se alimenta. Se agir por essa premissa de entender que isso aqui não é uma metáfora, isso aqui é uma metáfora, ele está dizendo que nós estávamos mortos. Como também lá em Isaías diz que a nação de Israel estava doente. Então veja que existem várias expressões na Bíblia para descrever a ideia de pecado da doença que o homem está. Chama o pecado de doença, compara o pecado com a lepra, compara o pecado com a morte. Então, quando esse termo morte aparece, não quer dizer uma aniquilação sem nenhum tipo de ação ou reação do ser humano. Até porque, no próprio texto do capítulo 2, diz que estávamos mortos e depois diz que andávamos como filhos da desobediência, andávamos como filhos da ira. Então, veja que no mesmo texto aparece a expressão morto e depois diz que andávamos. Como é que o morto anda? Então, o que Paulo está usando como metáfora, quando diz morto aqui, está falando de separação. Ou seja, quando nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos, ou seja, separados de Deus, desgarrados, distantes de Deus. E a expressão separação é tão fundamentada na Bíblia que quando a Bíblia usa a expressão que nós morremos para o mundo, significa que nós não pensamos mais, que não falamos mais, que nós não andamos mais, não vivemos mais? Muito pelo contrário. Todo cristão, ele é considerado morto para o mundo e vivo para Deus, que é a chamada morte espiritual no aspecto positivo. É quando o ser humano alcança a salvação, ele morre para o mundo, morre em Cristo e é vivificado através do Espírito Santo. Mas não significa que nós não temos mais nenhum tipo de ação ou pensamento. Se levarmos a ideia de que morte aqui é aniquilação total, então como explicar a segunda morte? A morte eterna que os homens vão viver. Seríamos então adeptos da doutrina do aniquilacionismo, onde todos seriam aniquilados? Então veja que não é. Então o que Paulo está querendo dizer nesse texto, e aí a gente tem que estar dentro do texto, livre de qualquer tendências, de qualquer filosofia, ele está dizendo que o morto aqui está separado de Deus. Andávamos desgarrados, andávamos. Quando ele diz andávamos, quem guiava o nosso andar? A ira, a desobediência, os nossos desejos carnais. Então estávamos completamente desgarrados. Veja, por exemplo, Isaías 59, verso de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que vocês não escutem o que ele está falando. Então está aqui uma descrição do que é o estado do homem em seu pecado. A morte aparece como metáfora para tornar mais vívida e pitoresca, a gravidade da pecaminosidade humana. Mas veja, por exemplo, a exegese do versículo 8 a 10, que está apresentado no nosso terceiro subponto. Diz assim: essa passagem elimina qualquer tentativa da salvação com ajuda humana ou do esforço adicional para completar a obra da salvação.
Quando estou dizendo aqui o fato da morte não significar aniquilação total, né, uma anulação total, também não estou querendo aqui descrever a ideia de que o homem salva a si mesmo. Veja que os homens naturais, mesmo não sendo salvos ainda, não estando em Cristo, eles podem praticar boas obras nos seus dias. Pode viver. O cara pode amar a mãe, amar o pai, respeitar a esposa, nunca trair a esposa. Podem ser pessoas honestas, certo? Eles podem pagar as suas contas em dias, serem bons vizinhos, bons maridos, bons filhos, bons empregados, viver uma vida decente. Veja que a morte que nós vivemos, né, no pecado, o pecado original, é a separação de Deus que ocasionou no pecado de Adão, e nós só conseguimos nos livrar dessa morte através do segundo Adão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos vivifica e nos traz a salvação. Por isso é que não somos salvos por boas obras. Não é porque somos bonzinhos com a esposa, bonzinhos com os filhos, bonzinhos, né, com os vizinhos, pessoas decentes que somos salvos. Somos salvos quando cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida hoje. A Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo está salvo e quem não crê está condenado. Veja, por exemplo, que a expressão, né, porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, graça significa favor imerecido, favor divino do que não somos merecedores, mas Cristo nos alcançou com a sua salvação. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, por não se tratar de uma recompensa. Vós sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se orgulha, né? Ou ninguém venha se orgulhar. Aqui é a versão NVT. Então, isso é dom de Deus. Se refere à salvação pela graça e não à fé. E aí é uma discussão teológica tremenda, 500 anos esse povo discutindo, né, sobre essa questão. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa expressão, pelo nosso entendimento aqui, pela própria língua portuguesa, se você for para o original, pelo grego, você vai observar o seguinte, que a dádiva, o que não vem de nós, o dom que vem de Deus, é a salvação, a graça em Cristo Jesus. A salvação, ela vem de Deus. Mas isso não quer dizer que a fé é um mérito. A fé não é mérito, não é obra. A fé é apenas o meio, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa em recepcionar a fé, em crer que Jesus Cristo. Mas essa fé também, ela não é gerada por nós mesmos, ela é gerada pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a salvação, ela é completamente de Deus, de iniciativa de Deus. Se eu não ouvir a palavra de Deus, se a palavra de Deus não chegar até mim, a minha pessoa, e me declarar como pecador, não me declarar como culpado, como aquele que precisa de Deus, como aquele que precisa da graça do Senhor, eu não tenho como alcançar essa salvação, eu não tenho como alcançar essa graça. Alguém que está morrendo afogado, pedindo lá socorro, né, e gritando com a mão balançando, e de repente alguém vai lá, joga uma corda, ou helicóptero, ou o salva-vidas, vai lá buscar aquela pessoa, e aí traz aquela pessoa. Ela vai dizer, não, eu fui salva. Como ela foi salva? Se foi o salva-vida, ou a quem buscou, quem foi lá buscar, quem resgatou, como ela poderia ser salva? Então não teria como você dizer que a fé é um mérito. A fé é apenas, como diz o Po Yong-Chu, usa uma expressão, né, uma comparação que ele diz, a vasilha que recepciona, a vasilha que recebe aquilo que é doado, aquilo que é entregue, é o recipiente, é a forma de receber a graça que é oferecida por Deus. A salvação é de iniciativa de Deus pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. Saiu dos céus, veio à terra, assumiu a forma de homem, o verbo se encarnou e se fez carne e habitou entre nós. E nós recebemos essa salvação a partir do ponto de Deus tomar a iniciativa. E nós só tomamos conhecimento da salvação porque Deus enviou o seu Filho para pregar para nós. Ele é a palavra de Deus.
Ele veio a palavra nos ensinar, nos trazer a salvação, o evangelho de Cristo, para que nós alcançássemos. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O Espírito Santo é que usa a igreja, que usou Jesus, e Jesus falou aos seus discípulos falou à igreja, e assim a fé vai sendo gerada por obra e graça, sempre do Espírito Santo, gerado em nossos corações. A capacidade de crer, a capacidade, né, de recepcionar, de ter acesso a essa salvação é por iniciativa de Deus. Como diz o escritor Norman Geisler, diz: a fé é o meio e a salvação é o fim. E o meio vem antes do fim, mas toda a iniciativa partiu de Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Na revista Ensinador Cristão diz assim: a salvação é um ato de graça, da graça de Deus, manifesta no mundo por intermédio de Jesus Cristo, ou seja, por meio da fé, somos aceitos por Deus e alcançamos o poder de nos tornarmos seus filhos. Romanos 5 e João também, capítulo 1, verso de número 12. Na revista Ensinador ele diz mais: as boas obras não podem contribuir para a salvação, mas as boas obras é um resultado da salvação. Recebemos a vida para glorificarmos a Deus. Uma maneira de glorificarmos a Deus é quando praticamos as boas obras. Então somos salvos para as boas obras. A Bíblia de Estudo e Aplicação diz: a salvação não pode ser conquistada, ela é um dom de Deus. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, em uma outra fase, diz assim: as boas obras são importantes, mas não conquista a vida eterna. Nós somos salvos somente confiando na obra de Deus, fé, né, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 16, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, por exemplo, na Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal ainda: por que é que Deus nos salva? Apenas pela fé? A fé elimina a soberba do esforço humano, porque a fé não é uma obra que façamos. A fé exalta o que Deus faz e não o que fazemos. A fé admite que não conseguimos obedecer à lei, nem corresponder aos padrões de Deus, por isso estamos precisando de ajuda. Ou seja, não conseguimos sair, não conseguimos nadar, não conseguimos nos livrar, não conseguimos sair da areia movediça, né, do lamaçal, não conseguimos. A fé é apenas quando admitimos: não somos capazes, só o Senhor pode. Eu não tenho como, só o Senhor pode. Eu não tenho como me salvar, só o Senhor tem o poder de fazer. Então a fé se baseia no nosso relacionamento com Deus e não no nosso desempenho nas coisas de Deus. É Cristo que nos salva. Há uma parte que eu gostei muito na Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, que diz o seguinte: nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus. Éramos rebeldes contra Ele, mas Deus. Estávamos escravizados pelo diabo e por nossa natureza pecaminosa, mas Deus. É possível que estas sejam as duas palavras mais agradáveis de toda a Escritura, mas Deus. Deus poderia ter nos deixado espiritualmente mortos, em rebelião contra Ele, escravizados por nossos pecados, mas Ele não deixou nessa situação. Ele nos salvou, apesar de quem nós éramos. Ele nos amou primeiro. Independente do estado em que estávamos, Ele nos amou e nos ofereceu a salvação através do seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Mas ainda diz mais a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal: nós nos tornamos cristãos através do favor imerecido de Deus e não como resultado de qualquer esforço, habilidade, escolha inteligente ou ato de serviço da nossa parte. No entanto, como gratidão por este dom gratuito, procuraremos ajudar e servir aos outros com bondade, amor, gentileza, não apenas para agradar a nós mesmos, embora nenhum de nossas ações e obras possa nos ajudar a obter a salvação. A intenção de Deus é que nossa salvação resulte em atos de serviço. Nós não somos salvos apenas pelo nosso próprio benefício,
mas para servir a Cristo e edificar a sua igreja, conforme Efésios capítulo 4, verso de número 12. Isso é salvação, meu querido. Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas o que nós estamos fazendo hoje é resultado da salvação. Congregar, ler a Bíblia, orar, ser cheio do Espírito, perdoar o nosso irmão, perdoar as pessoas, ser benigno, né? Ser gracioso, longânimo, ter o domínio próprio, os dons, as virtudes, o fruto do Espírito. Tudo isso é a capacitação de Deus. É Deus nos dando condição de melhorarmos, porque agora fomos alcançados pela sua salvação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então eu posso concluir que o ensino bíblico sobre a salvação descreve a realidade do estado do ser humano caído em pecados e ofensa. Por isso somente a graça de Deus pode salvá-lo. Quais são as soteriologias inadequadas da antiguidade? Já te expliquei o que é a palavra soteriologia, né? Que é o estudo ou doutrina da salvação. Quais são essas doutrinas inadequadas da antiguidade? Aí vem aqui os reencarnacionistas. A doutrina da reencarnação, ela é originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo, né? E no sikhismo. Ela é defendida pelos Hare Krishnas, né? Os kardecistas e muitos outros defendem isso. Eles buscam a perfeição por meio de um progresso evolutivo até que ciclos, né, da roda do renascimento parem de girar. Ou seja, a salvação é pelo próprio esforço e sem Jesus. É isso que os reencarnacionistas ensinam, que é a doutrina, né, os ensinamentos aí, ou a heresia da reencarnação. As pessoas vão morrendo e se reencarnando. Tem aqueles até que dizem que uma pessoa pode se reencarnar num animal, ou insetos, coisas semelhantes. Tem aqueles que são, não chega a tal ponto, mas diz que o cara se reencarna, né? Por isso que você não pode confundir encarnação de Cristo com reencarnação. A reencarnação ensina que o camarada vai vivendo uma vida, morre e se reencarna de novo. E aí eles têm aquela ideia de dizer assim, você já teve a impressão que você já viveu algo que você está vivendo hoje? Já esteve no lugar como você já esteve hoje? E aí como você iria justificar, por exemplo, a procriação? Se cada alma é reencarnada, então como você explicaria, por exemplo, a humanidade ter a menos de 1 bilhão de habitantes, depois agora estamos com 8 bilhões de habitantes, cada vez mais crescendo. E aí, se não houver o controle de natalidade que os próprios seres humanos desenvolveu, onde é que nós não estaríamos aí, né, com a humanidade bem maior ainda do que já está atualmente? Fora os mortos, os que já morreram, né? Tantos que já morreram. Então você percebe que é uma falácia, trata-se de uma crença antibíblica, ensinando que a pessoa é salva pelos seus próprios méritos, vai se reencarnando, e aí a pessoa vai se aperfeiçoando em cada vida, aí quando ele completa uma vida bem perfeita, ele para de se reencarnar, aí ele encontra o karma, né? Mais ou menos por aí. Mas veja o que diz a Bíblia, porque se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Essa é a expressão do salmista no Salmo 78, verso 39. Em Hebreus 9, 27, diz que como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Em João capítulo 9, verso 1 e 3, diz assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas ele foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus, ou por causa dele estar assim, se manifestará nele as obras de Deus. Então perceba aqui que em momento algum Jesus disse que foi consequência de pecado ou que pecou, ou em outra vida pecou. Apenas ele estava vivendo aonde Deus iria manifestar a sua glória sobre este homem. Veja, por exemplo, o que o pastor Ezequiel Soares vai dizer sobre esse ponto. O registro mais antigo de crença reencarnacionista, né, aparece aí lá nos primórdios ainda, na época dos Vedas, né, dos escritos sagrados dos hindus, lá por volta do ano 2000, antes de Cristo já apareciam essas teorias. Então são mentiras que são contadas sobre a salvação, e a gente entende que a salvação ela não é alcançada pelo homem, ela é alcançada por Cristo Jesus, é Cristo que nos salva, somente em Cristo, não é o homem por suas próprias obras, né? Não é o homem que alcança por si só,
É Cristo que lhe oferece a sua salvação, lhe dá a sua salvação. Senão, não temos como alcançar a graça de Deus. Aqui o escritor usa uma expressão um tanto até nova. Eu diria para você que para mim soou como novo, né? Os galacionistas. Apesar de eu entender que ele está tentando falar sobre os legalistas judaizantes que havia naquela época, mas ele usou uma expressão, os galacionistas, eu ainda não tinha encontrado essa expressão ao estudar sobre soteriologia. Porém, o nome dado aos legalistas judaizantes opositores de Paulo na província da Galácia. Então, por isso que ele usou essa expressão. E aí Paulo diz, né, na carta, capítulo 1, verso 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquieta, querendo transformar o evangelho de Cristo. Ou seja, o que essas pessoas estavam querendo? Que as pessoas fossem salvas em Cristo, né? Ali eles aceitavam Jesus, mas se não praticasse o judaísmo, ou seja, as leis judaizantes, eles não tinham como alcançar a salvação. Veja, por exemplo, na versão NVT, diz assim, mas que não são boas novas de maneira nenhuma, estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas obras de Cristo. Veja que Paulo, ou o próprio Jesus, melhor dizendo, vai dizer nos seus escritos, como registrado pelos evangelistas, de que o que ele veio trazer não era um remendo de um pano novo em cima de um pano velho. Não sei se você lembra de uma época em que o pano ele encolhia quando lavava alguns tecidos. Ainda hoje talvez aconteça isso, mas era muito mais comum antes. Você pegar um tecido e quando você lavava ele encolhia. Então você tinha que fazer a roupa um pouquinho maior, qualquer corte tinha que ser um pouquinho maior porque encolhia. Então quando Jesus diz, você não pode pegar um pano novo e um pano já usado e fazer um remendo ali costurando, né, aquele buraco, tampando aquele buraco, porque o pano novo, quando for lavado, ele vai encolher e ele vai romper aquele buraco, ele vai crescer e criar uma estrutura ainda maior. Na segunda comparação, Jesus usa a expressão vinho novo em odre velho, que aí ele diz que o odre era feito uma espécie de uma garrafa, eu vou usar essa expressão para você entender, uma moringazinha de couro, e aí você colocava o vinho novo ali dentro e o vinho ia passar pelo processo da fermentação. Se aquela moringa, né, ou aquele odre fosse velho, já bem esticado, né, o couro já bem elastecido, quando você colocasse o vinho novo e vedasse ele, aquilo começava a fermentar, rasgava, porque não tinha mais para onde romper aquele tecido. Aquele couro já tinha esticado o máximo. Então ele diz, não põe vinho novo em odre velhos. Então Jesus está dizendo, eu não vim trazer remendo. O evangelho, as boas novas, não é um remendo, é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas não são boas novas de maneira nenhuma que vocês estão fazendo. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo, o evangelho de Cristo. Isso não é o que a palavra ensina. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos capítulo 15, verso 1 diz, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis vos salvar. Paulo fica tão zangado, tão chateado com essa situação, que Paulo, quando vai falar sobre a circuncisão, ele diz, tomara que vocês, nessa obsessão de vocês por circuncisão, acabem mutilando, né? Mutilando vocês mesmos por causa disso. E aí você percebe que Paulo está combatendo essa ideia de que temos que observar a lei de Moisés. Veja que em Gálatas capítulo 2, verso 16, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas capítulo 2, verso de número 16. A Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz o seguinte, os que confundem os crentes gálatas e pervertem as boas obras eram cristãos judeus zelosos, que acreditava que os costumes do Antigo Testamento, tais como circuncisão, as restrições alimentares, eram exigidas de todos os crentes. Como esses professores desejavam converter os cristãos gentios aos judeus, né, eram chamados judaizantes. Muitos dos cristãos gálatas eram gregos que não estavam familiarizados com as leis e costumes dos judeus. Os judaizantes eram uma divisão extrema dos cristãos judeus. Os judaizantes estavam distorcendo a verdade a respeito de Jesus Cristo e eles afirmavam segui-lo, mas negava que a obra de Jesus na cruz fosse suficiente para a
salvação. O próprio Pedro, né, é repreendido por Paulo, é tratado no verso de número 11 do capítulo 2, se não me falha a memória, de que Pedro ficava até preocupado com esses judaizantes, que era tão extremo que quando os judaizantes chegavam, né, os judaístas e os judeus chegavam junto com os gentios, ele se afastava dos gentios, porque até o relacionamento com os gentios era meio que perturbado, meio que confrontoso por causa das práticas que os gentios tinham. Então Paulo está combatendo esses que aqui o escritor da revista colocou como os galacionistas. E aí nós temos aqui os gnósticos. O que os gnósticos pregoavam? Eu já estou resumindo para nós terminarmos. Os gnósticos, eles apregoavam uma visão dualista do universo, que era o maquineísmo, né? Ou maniqueísmo, que foi fundado por Mani, na Pérsia. O seu ensino era: o universo é composto por reino das trevas e reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza humana. Isso era ensinado por Mach, por isso que tem esse termo aí de maniqueísmo. E o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. Se é possível por meio do conhecimento místico, isso só acontecia se fosse o conhecimento, por muito conhecer, né, que eram os gnoses, era uma espécie de iluminação espiritual, libertação aos espirituais. É onde as pessoas acreditam que o conhecimento, somente o conhecimento, a educação, vai conseguir libertar a sociedade de todos os seus males. Eu acredito que a educação, né, é fundamental, e como cidadão, acredito que as pessoas precisam de conhecimento, de educação, né, de uma boa formação para alcançar um padrão melhor de vida, para trabalhar, para educar, tudo, mas não conserta os males que estão dentro do homem. Não conserta. A salvação em Cristo Jesus é o único meio das pessoas alcançarem libertação dos seus pecados. Porque se fosse assim, pessoas formadas não cometiam crimes. As pessoas que tivessem estudo, doutores, advogados, juízes, pessoas bem formadas, bem graduadas, não cometeriam nenhum tipo de crime. Então veja que eu acredito sim no poder da educação para melhorar uma sociedade, para trazer oportunidade de trabalho, de emprego, discernimento, para que as pessoas possam fazer melhor suas escolhas com relação aos seus políticos, né, aos seus líderes, ao trabalho, mas não consertar a situação da salvação. Não é por obras, não é pelo que eu faço, é por alcançar o perdão da graça de Deus. Só Jesus pode consertar, porque o problema do homem é pecado, não é o conhecimento. Então isso é o que os agnósticos ensinavam. Conhecimento e trazer uma libertação, uma iluminação das pessoas. Pessoas materiais não podem receber esse conhecimento, segundo era o que eles ensinavam. Mas olha o que a Bíblia diz. O diabo não tem poder suficiente para medir força com Deus. É o que a Bíblia vai dizer. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Em Jó capítulo 1, verso 12. Ele só pôde tocar até onde o Senhor permitiu. Então ele não está num duelo medindo força para ver quem é mais forte e quem é mais fraco. Não existe esse dualismo das duas forças opostas do universo. Deus não está num duelo com Satanás. Nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. E a Bíblia diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Todo o poder foi me dado e não tomado, como algumas pessoas acreditam que Jesus tomou o poder de Satanás. A Bíblia diz que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele diz lá em Apocalipse, algumas pessoas até usam a expressão que Jesus tomou a chave do inferno e da morte, e aí Satanás nem a chave da porta da casa dele tem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele não diz eu tomei, ele diz eu tenho nas mãos. Então, a boa leitura da interpretação do texto é fundamental para isso. Marcos capítulo 5, verso 7, 8 e o verso 13. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Quando Jesus libertou o gadareno, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenheiro no mar. Era quase 2.000, e afogou-se ali. Jesus libertou aquele gadareno, expulsou os demônios. Então a Bíblia vai revelar o tempo todo que Jesus tem poder sobre os demônios. Então ele não está numa luta do mal querendo vencer o bem. Nós, seres humanos,
é que estamos ainda nesta luta de libertação para sairmos do pecado através da obra realizada por Cristo. Enquanto estamos nesse mundo, estamos lutando contra principados e potestades. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades, espíritos malignos que operam e têm influência e poder para induzir o homem, a nossa vida, ao pecado. Mas quando estamos em Cristo, a Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramindo, mas estamos protegidos. A Bíblia nos deu poder ao homem. O homem, quando está cheio do Espírito Santo, ele tem poder de repreender os espíritos maus. Então veja que essa doutrina não tem fundamento. A salvação é para todas as pessoas, não para alguns que alcançam o conhecimento. Atos 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Tito, capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus há de se manifestar, ou se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, Satanás, originalmente, era um anjo de Deus, né? E se tornou, ou degradou, se corrompeu por causa do orgulho e foi expulso. E por isso ele está hoje pelejando contra as obras de Deus, mas não contra o próprio Deus. Ele não tem como medir força com Deus. Então isso ficou muito bem claro nas nossas explicações. Mas para o vídeo não ficar muito longo aqui, deixa a gente diminuir aqui um pouquinho algumas informações que temos aqui. O Novo Comentário Bíblico diz assim: uma das principais heresias que a igreja do século I enfrentou foi os gnósticos, cujos seguidores alegavam possuir conhecimentos secretos da verdade que levavam à salvação. E é isso que é uma doutrina falsa, querendo, nos dias de hoje, mentiras que são contadas para enganar as pessoas ainda hoje. As soteriologias inadequadas de hoje ainda. O islamismo ensina isso, né? Segundo essa religião, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso. Eles ensinam que Alá não ama os pecadores, somente os piedosos. Alá não ama os agressores, né? Alá não ama nenhum ingrato pecador, conforme o Alcorão, no página 2190 e 296. O Alcorão afirma 24 vezes que Alá não ama os pecadores. Na concepção do islamismo, não há necessidade de expiação. A salvação, no contexto deles, é por mérito e pelas obras. À luz da Bíblia, o pecador recebe vida eterna, recebe vida eterna a partir de que passa a crer e confessar publicamente o nome de Jesus. Então não existe esse negócio de pesar na balança. No final da vida vai pesar, teve mais obras boas, então está salvo. Teve mais obras más, então está perdido. Não é esse peso no resultado de nossas vidas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Os testemunhos de Jeová, que é o nosso segundo subponto, no terceiro ponto, diz que a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eles dizem aqui que existem dois grupos de salvo. Primeiro, a classe dos ungidos, que tem direito ao céu, que são aqueles 144 mil, que vão falar para vocês que só quem vai aos céus são 144 mil, que é uma classe de ungidos especiais. E há uma segunda classe, que é a grande multidão, vai herdar a terra. E não são filhos de Deus, nem pertencem a Cristo. Não tem o Espírito Santo, e Jesus não é o mediador delas. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, e que não seja feito filho de Deus. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais crê em seu nome. Então veja que a Bíblia nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo, nós ganhamos o direito de ser chamados filhos de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Então, como é que vamos negar o que a Bíblia diz que somos filhos de Deus? Quando alcançamos essa salvação por meio de Cristo, se tornamos co-herdeiros com Ele. Então, cai por terra esse ensinamento quando tenta apresentar dessa forma. Nós temos também um outro ensino na atualidade, que é o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral
e que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, como se fosse assim uma espécie de purgatório, né, uma contradição da salvação. Para eles a salvação é pela fé em Jesus e pela obediência às leis. E há um requisito, né, aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. E a Bíblia nos ensina que Jesus precisa ser aceito e não existe co-salvador com Jesus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, há muito bem claro na Bíblia. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ninguém pode ser salvo pelas obras, somente pela graça de Deus através da fé. Aí vai dizer o texto, Tito 3, verso 5. Não é pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Existe apenas uma salvação, e essa salvação está à disposição de todos. Tito, verso 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou, ou há se manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Na Bíblia de estudo e aplicação pessoal, diz assim: se Deus designou Jesus como Salvador do mundo, ninguém mais pode ser igual a ele. Os cristãos podem divergir a respeito de muitas questões, mas não sobre a maneira como somos salvos do pecado. Nenhum outro professor religioso poderá morrer em nossos pecados. Nenhum outro professor ou redentor ou salvador poderá ensinar ou veio, né, como filho unigênito de Deus. Nenhum outro professor religioso ressuscitou dos mortos. Nosso foco deve estar em Jesus, a quem Jesus nos deu como o meio pelo qual podemos ter um relacionamento eterno com Ele. Não existe outro nome, não existe outro caminho, somente Jesus pode nos salvar. A nossa fé, o nosso foco, a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa confiança deve estar em Cristo, porque somente Ele pode nos redimir dos nossos pecados e nos dar a salvação em Cristo Jesus. E eu quero concluir essa aula dizendo para você o seguinte: somente pela graça é possível chegar-se a Deus. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2,4 diz: ou desprezas tuas riquezas a sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento? Aí diz: não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com vocês? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Na versão NVT. Então Deus disponibilizou, meu irmão, a sua graça para todos e não para uns poucos escolhidos. Todo aquele que nele crê. A salvação é para todo aquele que nele crê. Foi oferecido ao mundo. Deus amou a todos os homens e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia ensina que a salvação é para todo aquele que nele crê. Eu espero que essa palavra tenha alcançado espaço no seu coração, que ela fique firmada aí, que você alcance a graça de Cristo. Fique firme nessa fé em Cristo Jesus. Não é fé na fé, é a fé no Filho de Deus, é a fé em Cristo que nos faz alcançar a salvação. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a paz de Cristo reine aí no seu coração, e semana que vem tem mais uma aula para nós nos deliciarmos, né, na palavra de Deus. Mas antes, deixa um comentáriozinho aqui, porque é importante o seu comentário. Dá um joinha, faz a inscrição e ativa o sininho, e até a próxima aula em nome de Jesus. Deus te abençoe.